Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é recorrente e de muito interesse, principalmente nos recém-formados, não é isso? Eu acho que sempre que a gente fala desse assunto que a gente vai falar hoje, o recém-formado ele é cheio de dúvida, o residente de clínica médica, muitas vezes ele não se sente seguro em alguns casos desses que a gente vai falar, e são a gente escolheu esses temas porque eles são muito recorrentes na nossa prática e são fundamentais para quem quer estar no início de carreira. Eu acho que quem for, a pessoa se forma, ela é, tem que ter alguma segurança de trabalhar, ou mesmo durante a residência que quer trabalhar, eu acho que tem que ter essas noções. E a porta de entrada do nosso mercado de trabalho é o pronto-socorro. Uma É das portas de verdade. entrada, né? É, Principal delas, eu acho. eu acho que sim também. Então, é, sabendo disso, eu acho que o tema de hoje vai vir a calhar, que é As queixas mais comuns no pronto-socorro. E assim, nosso objetivo é bom deixar claro, não é esgotar o tema, porque seria muita pretensão, principalmente em meia hora, que é o que nós vamos tentar fazer, que são as queixas mais comuns em 30 minutos. As queixas mais comuns do pronto-socorro. Mas o principal objetivo aqui é a gente passar um panorama geral, aproveitar que vai ser um dos primeiros episódios de 2023, para a gente já dar esse pontapé inicial do que é mais comum e do que o recém-formado ou o residente de clínica médica tem que dominar quando vai pegar um plantão no pronto-socorro. eu acho que sabendo isso é um início, é um início, né? Eu acho que é o feijãozinho com arroz mesmo do plantão no pronto-socorro. É lógico que a gente ainda vai falar muita coisa aqui no podcast de abordagem de paciente grave. A gente já falou muitas doenças e quadros clínicos graves comuns do pronto-socorro, mas hoje a gente vai ser no básico, naquele paciente lá que se a gente for classificar o paciente, muitas vezes ele vai ser classificado usando, por exemplo, o protocolo de Manchester, que é um protocolo de eh, triagem no pronto-socorro. Ele vai ser Uhum. classificado muitas vezes como verde. Não quer dizer que ele vai ser realmente verde. E é isso que a gente vai mostrar também nessas queixas, que são relativamente simples mas que podem ter doenças graves por trás. E é isso que a gente quer mostrar para vocês, para principalmente a gente não deixar passar o doente, que é o mais importante. E no pronto-socorro, a gente identificar o paciente grave é o mais importante, é o mais relevante. Então, em cada tópico desse que a gente vai falar, a gente vai dar as dicas do como reconhecer esse sintoma no paciente grave ou numa doença grave. Então, seriam sinais de alerta de gravidade de Isso, cada uma desses assuntos que a gente vai colocar, não é isso? E nós exatamente. escolhemos quatro, cinco principais, não foi isso? Cinco temas. Cefaleia, lombalgia, sintomas de via aérea superior, e a gente vai fazer um compilado dos principais, sintomas urinários e mal-estar. Nós temos 6 minutos para falar de cada um. É um grande desafio. Vamos lá. Vamos lá, em Cronômetro 30 minutos. ligado. Cefaleia. Vamos começar por ela. Você fala, então, assim, um sintoma extremamente frequente no pronto-socorro. As pessoas procuram pronto-socorro. Se a gente for colocar, listar, e a gente usou realmente, assim, o que os artigos falam que é os sintomas mais frequentes, cefaleia está entre os cinco primeiros com certeza absoluta. E, então, o que que a gente tem que fazer? Cefaleia, o que caracterizar a dor. Sempre que a gente vai falar de dor, a gente tem que caracterizar a dor. Então, qual a localização da dor? É uma cefaleia que ela é holocraniana, é o crânio inteiro, é uma cefaleia que ela é hemicraniana. A característica da cefaleia, essa cefaleia é uma cefaleia pulsátil, ela é uma cefaleia empontada, ela é uma cefaleia contínua, é uma cefaleia em aperto, sempre caracterizar, tá? Ela é uma cefaleia de início súbito, agudo,
ela é uma cefaleia que vem em progressão, ela vem uma piora progressiva. Ela é uma cefaleia que vem em crises, tem com intervalo entre sintomas, com seja de eh, diminuição dos sintomas ou de eh, às vezes, resolução nos intervalos entre a crise? Tem algum outro sinal ou sintoma associado? É, aí a gente fala fotofobia, fonofobia, escotomas náusea, visuais, náuseas e vômitos, tem febre, tem sintomas sistêmicos mesmo, queda do estado geral, alteração do nível de consciência. Todos esses sintomas são sintomas que a déficit gente tem focal agudo, déficit focal, é, é, meningismo, alterações na pressão arterial, por exemplo. Então, assim, déficits e alterações no exame físico, como, por exemplo, meningismo. Então, é, a história anterior do paciente, ele já teve essa cefaleia antes. Essa cefaleia é uma isso. cefaleia que acompanha ele, já o acompanhou, já é, o- acompanha desde jovem, por exemplo, que vem em crises, característica, por exemplo, da enxaqueca. Essa cefaleia é uma cefaleia que é, é, já acompanhou, mas tem alguma característica diferente, por exemplo, a intensidade da dor. E isso é muito importante, assim. A gente vai falar, já vai falar de sintomas e sinais de alerta. Tem que caracterizar bem a intensidade da dor e perguntar ativamente para o paciente: essa cefaleia, você já sentiu antes? A intensidade dessa dor, você já sentiu antes? Então, isso é muito importante caracterizar, porque se for, por exemplo, eu já senti cefaleia antes, mas está totalmente diferente do que eu já senti. Ela é muito mais forte, ela tem uma característica totalmente diferente da que eu estou acostumado a sentir ou que eu já senti antes. Isso nos leva a ter uns sinais, um sinalzinho de alerta aí para uma investigação um pouco mais aprofundada dessa cefaleia. A base aqui de todos esses sintomas que a gente vai falar, a gente vai repetir isso em todos eles, mas é a caracterização. Quanto mais peças você tem para montar o quebra-cabeça, mais fácil fica. E aí, vocês aplicarem os limiares, para quem não lembra, vai lá no meu Instagram que tem lá, e nós vamos deixar na descrição do episódio. Por quê? Isso vai direcionar a sua caracterização daquele sintoma. Então, esse primeiro passo ele vai ser comum a todos os sintomas que nós vamos apresentar aqui, que são os mais comuns, as principais queixas. Eu acho que bora então para os sinais de alarme na cefaleia. Eu acho que aí, assim, aí a gente vai. A gente já Eu, até falou alguns, né? falou alguns exatamente. Eu vou já ir citando e já ir, por exemplo, falando um pouquinho de diagnóstico diferencial. Por exemplo, uma cefaleia de é, início súbito de forte intensidade, por exemplo. Ela pode ser características de uma trombose venosa no sistema nervoso central, uma hemorragia subaracnoide, uma hemorragia intraparenquimatosa. Então, essa é uma cefaleia, a intensidade da dor e a velocidade de apresentação tem que me fazer acender um sinal de alerta. Então, é a pior cefaleia da vida. É E uma começou intensidade, subitamente. começou subitamente. Então, teve alguma alteração no nível de consciência, ou mesmo um déficit neurológico, opa, neuroimagem. Então, esse paciente precisa de ser triado com uma tomografia de crânio, tá? Idealmente, uma tomografia, se der, até uma tomografia, uma angiotomografia de crânio já de cara. Mas, se não, Uhum. uma tomografia de crânio e, se eu tiver acesso, uma punção lombar, tá bom? Depois da neuroimagem, né? Então, assim, faço uma neuroimagem, não tem nenhum sinal de gravidade, ou a suspeição é grande, por exemplo, de uma hemorragia, não tem acesso a uma ressonância, punção lombar é imperativa, tá bom? A piora é uma piora progressiva da cefaleia, é uma cefaleia de piora de instalação progressiva e vem aumentando de intensidade progressivamente. É uma cefaleia holocraniana que é de forte intensidade e piorando. Ela pode ser sim sinal de alguma hipertensão intracraniana e também a neuroimagem é fundamental. Uma cefaleia que eu nunca tive na vida e começa a aparecer com frequência após os 50 anos de idade. Também é uma Então, a cefaleia que tem idade que é um, ser é um, um corte aí. Acima de exa, 50 anos, a gente tem que ficar atento. ela tem que ficar atento e tem que considerar uma neuroimagem. Uhum. Sinal e sintoma, como eu disse, algum sinal, sintoma localizatório.
Então, ou mesmo sinal ou sintoma sistêmico associado, febre, meningismo, doença, alguma monoartrite, algum sintoma respiratório, isso vai me falar de doenças sistêmicas com manifestação do sistema nervoso central, por exemplo, as encefalites autoimunes, as encefalites virais, por exemplo. Sinal ou sintoma meníngeo, pensar em meningite, então considerar punção lombar, neuroimagem, isso tudo tem que ficar nossa, no nosso radar. História de trauma, eu acho que vale a pena a gente falar sempre. Sempre eu, É, pode falar. é, paciente com qualquer história de trauma, né? Então, assim, paciente caiu da própria altura, paciente idoso, por exemplo, que às vezes cai e bate a cabeça. Então, E assim, usa, às vezes, alguma outra medicação, usa, por exemplo, anticoagulante, a gente tem que ficar muito atento. Às vezes o trauma não tem uma cinética ali muito forte, uma queda da própria altura que parece boba, mas lembrar das medicações, das comorbidades daquele paciente, porque isso também influencia na nossa decisão, por exemplo, de solicitar uma neuroimagem. sim, Eu sim, acho que quando a gente tem esses sinais de alarme, acaba que a gente não vai conseguir fugir da imagem, né? sim, sim, mas esses sinais e sintomas que a gente tem que reconhecer, e por isso uma coleta de uma história clínica, um exame físico bem feito, que a gente sempre fala aqui, vai nos ajudar muito. E Quando registrar isso direitinho no prontuário para respaldar a sua conduta. Isso é exatamente, importante. exatamente. Se o paciente tem, por exemplo, um histórico prévio, por exemplo, um HIV ou neoplasia, esse paciente ele tem que ser é, considerado um paciente de risco, por exemplo, de uma infecção oportunista, é, Sim, de uma metástase, por exemplo, no sistema nervoso central. Então, é um doente, eu tenho que ter, um paciente com neoplasia, logicamente, né? Tem que ter mais atenção. Na gestante, no puerpério, lembrar das doenças trombóticas no sistema nervoso central, trombose de seio venoso, as secções arteriais. Então, é uma população de risco. Se essa cefaleia ela tem alguma característica diferente, a gente tem que ficar atento e a gente tem que é, in- é, investigar um pouco mais a fundo, geralmente com propedêutico ou com algum exame complementar, tá? para Então, fechar a parte de cefaleia, do tratamento bem pontual ali, acho que a base vai ser a analgesia mesmo, lembrando dos tipos de cefaleia para a gente direcionar no tratamento. Então, uma cefaleia tipo migrânia, enxaqueca, responde melhor anti-inflamatório, é, avaliar sempre, gente, quando vocês forem escolher e prescrever anti-inflamatório, se o paciente tem fator de risco ou tem alguma contraindicação ao uso dessa medicação. Importantíssimo lembrar e na hora de prescrever um anti-inflamatório, orientar seu paciente em relação a isso. A gente já viu alguns casos aí catastróficos de úlcera por paciente que ficou usando inadvertidamente anti-inflamatório por meses, por exemplo, ou um mês, semanas. É, então, quando for, parece uma medicação muito simples, e ela é realmente, mas tem esse ponto de atenção que a gente tem que ter. Então, evitar em pacientes idosos, com múltiplas comorbidades, diabéticos, com alguma doença renal crônica. Isso aí a gente tem que ter em mente, e diante de uma anamnese bem feita, com a história prévia bem coletada, você vai ter o poder de decisão ali para escolher a melhor medicação. Analgesia, dipirona e paracetamol, que são os analgésicos simples, eles podem ser utilizados, principalmente em esquema de sinergismo. Se eu posso usar anti-inflamatório, principalmente nos casos da enxaqueca, são uma ótima opção, lembrando disso que a gente acabou de falar. E os opioides, dependendo do tipo da cefaleia, eles podem ser úteis. Às vezes o paciente tem alguma contraindicação para o uso de anti-inflamatório, a gente pode utilizar, não vai ser a medicação de primeira escolha, vamos dizer assim. isso eu acho que entender primeiro, assim, de novo, o sinal, o sintoma, procurar os sinais de alerta, não tem uma cefaleia primária, aí
característica, uma cefaleia tensional, eu posso dar, por exemplo, medicar como relaxante muscular, via Isso. oral mesmo. É uma migrânia, é uma enxaqueca, a característica de uma enxaqueca, o paciente já pode até falar, eu já uso, tem lembrado dos triptanos também, que eles podem ser usados, então, usados também, além dos anti-inflamatórios, como Dexametasona também, nesse caso, é uma nos, ótima alternativa. nos casos mais refratários, usar o corticoide. Então, assim, e uma coisa importante, principalmente na enxaqueca, hidratação, tá? Então, assim, muitas vezes no pronto-socorro, medique e hidrate o paciente. Hidratação Isso, ajuda muito no tratamento desse doente. muito. Então, eu acho que como ponto principal, se a gente for colocar assim, colocasse a foto de uma cefaleia e a descrição dela, eu acho que a tensional, aquela dor que irradia aqui em região cervical, aparece mais no final do dia, é, pior, e não Ah, vai ter sinal de alarme, né? não vai ter características assim até de às vezes recorrência, são uma dor de cabeça que vai acontecer com frequência, ela vem às vezes até em crises também, porque num dia que o paciente tem mais esforço, passa por um dia mais difícil, ele pode vir até com alguma constância. Isso. Migrânia, muito marcadamente, a gente vai ter fotofobia, fonofobia, pode ter aura, pode ter escotoma, pode ter alguns pacientes que já têm isso cronicamente, gente, eles já até sabem o que desencadeou a enxaqueca, qual que foi o trigger. Então, por exemplo, é muito comum associação com chocolate, café, tanto a abstinência quanto o abuso podem desencadear. Então, Mulheres no tentar período identificar menstrual, mulheres no período menstrual. A enxaqueca, ela tem essa característica de ser mais fronto-occipital, pode ser holocraniana, e pode acordar, não tem um período, não é? O que difere mais atencional é a localização e também o desenvolvimento atencional geralmente surge no final do dia. A migrânia não, pode acordar já com a enxaqueca, então pode vir acompanhado de náusea, de vômito. Essa caracterização para a gente conseguir definir o tipo da enxaqueca vai ser fundamental para a gente direcionar nosso tratamento e excluir os sinais de alarme que a gente já mencionou aqui. exatamente. Lembrando que essas cefaleias primárias, elas são de evolução habitualmente benigna e os sintomas, apesar de serem sintomas geralmente que incomodam muito o paciente, elas geralmente não estão associadas a sinais de sintomas de alerta. Perfeito. Cefaleia, check. Nós vamos ter que ser mais rápido nos próximos. Lombalgia. Hoje, aí a gente começa a falar de um outro sintoma que é muito comum e que, habitualmente, via de regra, no pronto-socorro, ele vai ser alguns pontos que são importantes, mas que a gente o foco é em sinais de alerta, mais uma vez. Então, lombalgia ela pode ser aguda ou uma lombalgia crônica, importante caracterizar isso, o tempo de instalação dos sintomas. É, ela pode ser, a gente pode dividir elas em mecânicas e inflamatórias, tá bom? As mecânicas geralmente são induzidas por esforço, elas vão piorar ao final do dia, elas melhoram com repouso, o paciente às vezes não acorda com dor e ele fica com dor ao longo do dia. Já as inflamatórias, elas o paciente pode acordar com elas já, e elas às vezes melhoram com esforço. Ao longo do dia, o paciente vai se movimentando, ela pode reduzir a intensidade da dor e piorando quando o paciente faz o repouso novamente. Então, essa diferenciação nos ajuda muito. Via de regra, as lombalgias são de etiologia de causas miofaciais. Então, assim, elas são. A evolução é totalmente benigna, é mais uma contratura da musculatura paravertebral. Então, assim, é, a- um analgésico, repouso, ou mesmo uma fisioterapia já vai resolver a dor. Agora, as de características inflamatórias, então a gente vai ter que ver muitas vezes medicar, porque pode ser uma osteoartrite, por exemplo, uma espondilite que esteja no início. Então, muitas vezes nessas aí eu vou precisar um pouquinho mais de investigação e muitas vezes
uma investigação a nível ambulatorial mesmo. Eu posso iniciar um acompanhamento no pronto-socorro e depois continuar esse acompanhamento no consultório, orientar o paciente a um acompanhamento mais frequente. Então, agora, a lombalgia, se ela tem, aí eu tenho que caracterizar a presença ou não de irradiação da dor, por exemplo, na lombociatalgias, e eu tenho que pesquisar alguns que a gente chama de red flags, e que é o principal dos red flags é déficit neurológico. Então, seja ele sensitivo ou motor, tá? Então, o paciente tem uma dor lombar e apresenta esse red flag, ele apresenta é, uma alteração motora ou sensitiva, por exemplo, nos membros inferiores. Então, esse paciente vai ter que, eu vou ter que investigar o quadro clínico desse doente mais a fundo. Eu posso ter que lançar mão desse paciente, de um exame de imagem para esse paciente, tá? Eu posso ter que lançar mão de exames laboratoriais, por exemplo. É, um exemplo, provas de inflamatórias, por exemplo. Então, assim, é, pesquise esses, esses sinais e sintomas. O exame de imagem de escolha, ressonância nuclear magnética. Então, quando eu preciso de lançar mão de um exame, ressonância nuclear magnética. Raramente eu vou precisar disso no pronto-socorro, tá, gente? Assim, só quando eu tiver um paciente com déficit muito grave que eu preciso de lançar mão da ressonância no pronto-socorro, tá? Muitas vezes, ou mesmo internar o paciente, tá? Muitas vezes, se for um déficit sensitivo de pequena monta, por exemplo, eu posso até, inclusive, observar esse paciente e alguns guidelines, alguns livros falam até de 4 a 6 semanas, que eu posso observar esse doente e acompanhar ele no consultório, periodicamente, acompanhando, depois de medicado, lógico, né? é, o sintoma da dor e acompanhar o déficit sensitivo e ir observando. Caso esse déficit não melhore, sim, está indicado o exame de imagem. Então, de novo, o exame de imagem de escolha raramente é feito raio-x, é mais a ressonância mesmo, tá bom? Lembrar de sinais e sintomas sistêmicos, febre, de novo. A gente vai falar de sintomas urinários aí. A dor lombar, ela pode ser uma pielonefrite, por exemplo. Então, caracterizar isso bem. Às vezes, o paciente chega no pronto-socorro, vai triado para ortopedia, ver, o paciente está com uma pielonefrite. Então, assim, pesquisar Não outros é sinais e raro, não sintomas é raro associados acontecer. não é raro mesmo. Então, pesquisar sinais e sintomas sistêmicos também é importante. Então, falamos dos sinais de atenção, déficits neurológicos, sinais e sintomas sistêmicos, sinais inflamatórios. Esses aí são sinais que a lombalgia não é miofacial, que é a causa mais comum, tá bom? É, e A idade também entra como um sinal de alarme. É mais comum nos idosos, até a lombalgia sem nenhuma complicação, né? Só a dor mesmo, decorrente até de degeneração, enfim, o famoso bico de papagaio. Só que a gente tem que levar em consideração o risco também de outras doenças mais comuns nessa faixa etária. Então, até própria neoplasia. Então, lembrar disso na hora que você está examinando o paciente. A febre entra como fator, igual você mesmo disse. Uma dor que tá diferente do padrão. O paciente que já tem, por exemplo, uma hérnia de disco, por exemplo. E ele fala, doutor, essa dor está diferente, eu nunca senti essa dor. E aí vem acompanhado de alguma alteração, que seja uma parestesia, alguma outra coisa. Poxa, um sinal que a gente tem que ficar mais atento. Não necessariamente isso é mandatório para a imagem, mas que a gente tem que acompanhar mais de perto. o Para tratamento tratamento, O é, tratamento aí, mais uma vez, sintomáticos, analgésicos, anti-inflamatórios, naqueles pacientes que podem usar anti-inflamatórios, não tem contraindicações, evitar em pacientes idosos com nefropatia, lembrar do risco de úlcera gástrica, úlcera péptica, né, úlcera gástrica duodenal, disfunção renal, monitorizar isso de perto do paciente. Os analgésicos, desde os analgésicos simples, assim como a gente falou na cefaleia, cefaleia. e aqui, naqueles pacientes com sintomas neuropáticos, né, com irradiação, parestesias associadas, é,
alguns anticonvulsivantes, por exemplo, pregabalina, gabapentina, que a gente usa como Principalmente nos adjuvantes. quadros de dor crônica, né? Exatamente, Então, como temporal, é adjuvantes, importante a né? gente, isso, importante a gente caracterizar temporalmente a dor do paciente para até escolher nossa estratégia terapêutica, para ver o que o paciente já usou, o que ele respondeu bem, o que não respondeu, o que ele tem alergia. Vale a pena a gente lembrar isso aqui, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer na hora que a gente vai decidir o tratamento de um paciente. E os relaxantes musculares também entram e podem entrar aqui como uma estratégia adicional aí no controle dessa dor. Perfeito. Já falamos a segunda causa mais comum. Vamos para a Isso. terceira? Agora, sintoma de via aérea superior. Nós vamos tentar compilar aqui os principais. A gente, fazendo um apanhado geral de sintomas de via aérea superior, nós vamos ter gripe, resfriado comum, rinocinusite, rinite e amidalite. Você acrescentaria mais algum? Acho que são esses os mais comuns mesmo. A gente O pode. principal objetivo é a gente conseguir identificar as nuances de cada um e os diagnósticos diferenciais entre todos esses sintomas, né? Como é que a gente vai caminhar mais para um, para outro? Lembrando que os sintomas de via aérea superior são muito frequentes e a gente vai falar em 80 a 90% das vezes, esse paciente ele vai só receber tratamento suportivo ou sintomático e não vai precisar de nenhum exame complementar, tá? Então, assim, e é muito comum no pronto-socorro a gente ver esses pacientes fazendo uma bateria de exames, fazendo radiografias. Então, assim, hoje a gente precisa de é, ter uma boa caracterização clínica do sintoma, o tempo de evolução, é, e sinais e sintomas associados assim, aos sintomas respiratórios altos, para a gente definir é, o, o que que a gente vai como que a gente vai tratar e se a gente vai precisar de algum exame complementar. Começando pelo resfriado comum. Geralmente é de instalação um pouquinho mais insidiosa, mas não tem nenhum sinal ou sintoma sistêmico. O paciente tem coriza, obstrução nasal, às vezes uma rinorreia, muitas vezes uma rinorreia clara. Então, assim, não tem, se tem alguma dor de garganta, isso é muito leve, sabe? Não tem não tem febre, geralmente. Os sintomas sistêmicos são muito leves ou ausentes. A causa mais comum, rinovírus, os vírus respiratórios, influenzas e influenza A e B, eles são mais típicos de gripe, então eles não estão tão presentes no resfriado comum. E o tratamento é suportivo, gente. Não existe tratamento específico. É lavar o nariz com soro. Aliás, essa é uma medida que mais tem benefício no tratamento dessas doenças, dessas infecções de área superior, tá? Lavagem nasal com soro fisiológico. E por analgésico para dor e febre, às vezes algum anti-histamínico para ajudar a melhorar um pouquinho a obstrução nasal, a coriza, mas para por aí, tá bom? Não é indicado tratamento antimicrobiano, nenhum antibiótico para tratamento. É importante uma orientação adequada do paciente para qualquer sinal ou sintoma de pior ou alarme, retornar ao pronto-socorro, tá? Assim, é, aí passando para a gripe, tá? A gripe a instalação um pouquinho mais aguda, um pouco mais rápida do que o resfriado. Tem muito sinal de sintoma sistêmico associado. Habitualmente a gente vai ter febre. E em alguns pacientes, aí a gente já puxa um gancho para uma coisa importante. Exemplo, idosos com comorbidades tipo diabetes, hipertensão, ou imunossupressão mais grave, nos pacientes neutropênicos. Nesses pacientes, eu vou precisar de uma investigação adicional, tá bom? Então, assim, eu vou precisar de exames laboratoriais, exames de imagem. Nos outros pacientes, que é a maioria que a gente vê no pronto-socorro, nesses pacientes eu vou caracterizar o quadro clínico, eu posso, é, n- n- por conta principalmente aí do COVID, solicitar um swab de COVID, assim, a partir do terceiro dia de sintomas, eu, mas, A influenza dá habitualmente, para a gente pedir também. influenza A e B, né, o painel respiratório, onde tem painel respiratório, mas paro nesses exames. Não preciso de fazer exames laboratoriais, por exemplo, exames de sangue ou exame de imagem.
a não ser que o paciente tenha algum sintoma respiratório do tipo de espineia, alguma dor torácica mais importante, alguma queda do estado geral de maneira importante, alguma disfunção orgânica, principalmente clínica, mais evidente. Então, nesses pacientes, eu faço exames. Nos pacientes que a nossa grande maioria que são os doentes sem comorbidades, os doentes com sintomas leves, esses pacientes não têm investigação, o tratamento é o mesmo do resfriado comum, é sintomático, tá bom? E uma boa orientação clínica do paciente para retorno ao pronto-socorro, caso ele precise, tá? Perfeito. A, as rinossinusites, as rinossinusites agudas também, de característica de causadas na maioria das vezes por vírus, ou até mesmo as alérgicas, tá bom? Os pacientes às vezes trazem a história prévia de rinite, de quadros de exacerbação com rinossinusites alérgicas ou agudas. É, elas podem ocorrer, é, a, maior- a causa mais comum, além das alérgicas, é a causa viral, novamente, os mesmos vírus, os mesmos sinais e sintomas, e o tratamento o mesmo, suportivo. Até agora a gente não falou de antibiótico. Quando a gente pensa nas sinusites agudas bacterianas, nas rinossinusites bacterianas, geralmente 6 minutos. 6 minutos. Geralmente essas sinusites elas são de evolução mais insidiosa e às vezes uma complicação da rinocinusite viral. Então, esse paciente passou aí de 7, 10 dias de sintoma, persiste os sintomas ou piora os sintomas quando já era para estar melhorando, esse doente precisa de uma uma, uma atenção especial e uma avaliação do início de um antimicrobiano, tá bom? Então, eu vou procurar gotejamento posterior purulento, eu vou procurar febre, os sinais e sintomas que E tempo aparecem de evolução. de maneira mais tardiamente, tá? Nesses doentes, o tratamento antimicrobiano é necessário. De novo, não pedimos nenhum exame, tanto laboratorial quanto de imagem. Diagnóstico de sinusite é um diagnóstico clínico. Por favor, É, não peçam raio-x de seios da face. Nem se o exatamente, paciente pedir para você. Se o paciente pedir, você vai explicar que esse é um exame exatamente. desnecessário. E se a gente fizer, vai ser tomografia em casos selecionados, etc, etc. Mas assim, Ô, é gente, muito selecionados um mesmo. recado importante, principalmente para quem trabalha no pronto-socorro ou é recém-formado. Às vezes o paciente vem com uma expectativa ou de antibiótico ou de exame, isso é natural. Só que a gente tem que gastar mais tempo. A gente gasta mais tempo não fazendo nada para o paciente. Por quê? Porque você tem que explicar para ele, convencê-lo de que aquilo é o melhor. Seria muito mais fácil dar ali, pedir o exame e tal, mas não é assim que a gente acredita que as coisas devem ser feitas. Então, por isso que a gente está falando sobre isso aqui, a importância do reconhecimento das indicações de antibiótico, dos sinais que nos indicam a possibilidade de uma infecção bacteriana. Isso tudo é importante, conversar com o paciente, esclarecer e elucidar essas queixas para ele. A gente sabe que no pronto-socorro é muito corrido, tá? Isso. Às vezes para eu atender mais rápido, eu vou lá, eu vou perder meu tempo explicando, eu vou lá e dou logo um antibiótico que eu poupo a explicação. Mas a gente tem que pensar no melhor para o doente. O melhor para o doente não E é saúde eu sair. pública também, né? Exatamente. Então, assim, não é prescrever o antibiótico à revelia. Então, oriente o paciente e a fala do paciente. A gente tem que desconstruir e muitas vezes a gente mesmo está construindo conceitos na cabeça do paciente. Então, explicar para ele é fundamental. Verdade. Então, já falamos dos principais, falamos de quando pedir, pensar em infecção bacteriana, exames, quando pedir e o exame de imagem que a gente faz. Eu acho que fechou, né? Sintomas viários superior. Perfeito, Sintomas ótimo. urinários, nós vamos fazer super highlights. É uma queixa muito comum. Infecção do trato urinário, cistite, pielonefrite, como que a gente vai diferenciar cada um? Pela sintomatologia do paciente, pelos sinais e sintomas que ele vai nos apresentar. Então, o que é apresentação comum? Disúria, polaciúria, às vezes retenção urinária, principalmente no idoso, chamar a nossa atenção. Pode ter febre associado, pode ter hematúria, urgência miccional. Isso tudo são sintomas que podem estar presentes.
O que que chama atenção, pensando no quadro de uma pielonefrite? Sintomas mais exacerbados, vamos dizer assim, então mais sistêmicos, prostração, é, febre, pode ter nos dois, dor lombar, então a punho-percussão lombar positiva chama a nossa atenção. Paciente que está com náusea, vômito, hiporético, é, aquele paciente toxemiado, então a gente tem que ficar atento para essa possibilidade de pielonefrite. Nos E, pacientes, pode falar. não, de novo, né? Você falou aí de sinais e sintomas de alerta. Alerta para uma infecção mais grave. Então, Isso. pesquisa de disfunção orgânica. Nesse paciente, eu vou ficar mais atento. Nesse paciente com febre, sintomas sistêmicos, alteração do estado geral, esses pacientes têm que me chamar a atenção. Perfeito. Acho que duas grandes perguntas aqui são: quando pedir exame de urina para o paciente? É, é uma excelente pergunta essa, Carol. Porque o que a gente vê? Cistite, sintomas urinários baixos, sem sintomas sistêmicos, eu posso tratar sem pedir o exame de urina. Por Então, assim, exemplo, só disúria, polaciúria, às vezes, gente, até uma hematúria. Se é só isso, se não tem febre, se não tem hiporexia, se não tem prostração, se é só sintoma urinário e ponto, o paciente não é um paciente de risco, não é imunossuprimido, não é um idoso, a gente pode só tratar. perfeito. Não é uma infecção recorrente, por exemplo. Então, o que, que a gente tem que ter atenção? Nesses pacientes, eu não preciso pedir o exame de urina. Nos pacientes onde eu quero pedir exame de urina, eu tenho que pedir o trio: exame de urina, rotina ou EAS, urocultura e GRAM. Pelo amor de Deus, não peçam só o exame de urina rotina quando você está suspeitando de infecção, porque o que vai direcionar nosso tratamento e o nosso pensamento vai ser o urocultura e o GRAM, para a gente tratar direcionado, para a gente descalonar o antibiótico quando for necessário. Então, lembrem-se disso. E quando que eu vou pedir exame de imagem? É mais restrito ainda, né? Então, assim, nos pacientes com pielonefrite, então a gente estava falando sobre quando solicitar os sinais, os exames de imagem, não é isso? Então, quando sinais Isso. de infecção sistêmica, é, algum, e é importante a gente falar sobre quando a gente está pensando numa infecção mais, com alguma complicação, a gente fala principalmente na fase hiperaguda de obstrução da via urinária, então o ultrassom pode ser efetivo, tomografia é efetivo para pesquisa de cálculo, por exemplo, o exame mais sensível, para pesquisar alguma complicação do tipo coleção, abscesso renal, quando o paciente principalmente ele não está melhorando, ele tem alguma suspeita de algum foco mantido, então essas são as indicações de imagem, além de infecção urinária de repetição, para avaliar alguma malformação, de novo, presença de cálculo, algo que pode estar perpetuando ali ou fazendo com que o paciente tenha infecções urinárias recorrentes, tá? No homem, Então, eu acho que vale a pena essas são as falar da principais indicações. prostatite, da Sim, possibilidade. sim, Então, sim, às sim, vezes, até do verdade. exame É, para avaliação da próstata, podemos fazer o PSA, lembrando que se ele tivesse sido sondado, pode ter uma alteração do PSA, então isso não vai ser tão relevante para a gente. E a depender da mas, hiperplasia prostática benigna também pode falsear e aumentar é, esse o valor, né, do PSA. Então, nós vamos interpretar isso com cautela, mas é um exame que no paciente do sexo masculino pode ser um exame complementar interessante para a gente pensar nisso. Então, lembrem-se dessa possibilidade. e no caso do homem, a gente sempre vai pedir exame de urina, né? Porque a Sempre infecção urinária exame no de homem isso, é muito mais raro do que na mulher. A gente vai ver isso mais comum no idoso, no homem mais velho. Então, é, assim, no paciente do sexo masculino, a gente tem que sempre pedir o exame de urina, tá? isso. Dificilmente a gente vai E tratar a infecção dificilmente vai urinária escapar de uma imagem sem também, né? investigar. Exatamente, exatamente, muito bem lembrado. Tratamento, agora que a gente falou de sinais e sintomas, indicação de fazer os exames, tratamento da infecção urinária. Importantíssimo, importantíssimo. Isso é fundamental, tá? Se a gente vai falar de cistite, tá?
uretrite ou cistite, infecção urinária baixa, não complicada, tá? A maioria das vezes usa antibióticos via oral, tá bom? E optar por nitrofurantoína, fosfomicina, dose única, um antibiótico que a gente tem, às vezes, muito receio de usar, mas fosfomicina tem uma cobertura antimicrobiana excelente para germe de via urinária. Lembrar que a bactéria mais comum de infecção urinária é a Escherichia coli, tá? É uma enterobactéria. Então, pode ter por Klebsiella, pode ter por Enterobacter, pode ter até por germes mais resistentes. Mas se for cistite, eu posso tratar com, por exemplo, fosfomicina, tá bom? Então, assim, que vai cobrir inclusive uma bactéria multiresistente, por incrível que pareça, Aqui, cistite eu posso tratar inclusive. tá travando um pouco sua internet, não sei se é a minha ou a sua. Eu acho que a minha. É, travou muito. Melhorou agora? Não sei, tem que ver. Vai falando aí que eu vejo. Deixa eu ver. Tá melhor agora? Uhum. Tá? Beleza. Então, nos pacientes com, com cistite, o antibiótico via oral, fosfomicina trata a maioria. Nitrofurantoína é uma opção, Bactrim é outra opção. E a gente tem que. Vocês viram que a gente não falou de quinolona, mas norfloxacino, ciprofloxacino são antibióticos bons? São bons, mas só que vamos evitar usar. Ciprofloxacino e norfloxacino tem alterações, efeitos colaterais graves em idosos. A gente já falou isso na nossa live de antimicrobianos. Então, e fazem pressão de seleção em bactéria multiresistente. Então, assim, nesses pacientes eu tenho que opte por outro antibiótico que não a quinolona, tá? Use a quinolona no paciente que você está descalonando o antibiótico, que a gente vai falar daqui a pouco, quando ele for para casa, que eu tratei com antibiótico venoso um tempo. Nesse grupo de pacientes, ok. Agora, no paciente que você vai tratar, muitas vezes, sem pedir até o exame de urina, opte por não usar a quinolona. Até porque a gente tem visto cada vez mais índices de resistências grandes a quinolonas, né, de bactérias que causam infecção urinária. Agora, pensando nas infecções um pouco mais graves, né, com sintomas sistêmicos, as pielonefrites. Se a pielonefrite é naquele paciente jovem, sem comorbidades, o paciente está completamente estável, então, sem disfunções orgânicas nenhumas e poucos sintomas sistêmicos, esse paciente ele pode ser avaliado até um tratamento ambulatorial, tratar com antibiótico via oral mesmo, a pielonefrite. Pode ser feito isso? Pode. Aí eu não vou poder usar fosfomicina, Bactrim mais difícil de usar, nitrofurantoína eu posso, mas não vai ser tão efetivo. Posso usar, por exemplo, um Clavolin, aí sim eu posso usar a quinolona, eu acho que. Mas nesse paciente eu estou pensando em liberar para casa, tá bom? Agora, no paciente que tem indicação de internação, ele tem alguma disfunção orgânica, ele está com sintomas sistêmicos mais graves. Nesse paciente, a cobertura é para enterobactéria. Via de regra, a gente vai usar ceftriaxona, tá bom? Para tratar infecção urinária. A não ser que ele tenha risco de bactéria SBL, tá? Ou que tenha um quadro clínico mais grave, por exemplo, uma sepse urinária, em que eu não posso errar o antibiótico. Então, eu tenho que pensar numa bactéria mais resistente, por isso, uma cobertura antimicrobiana mais ampla, para pensar numa cobertura, por exemplo, de SBL, né? De uma enterobactéria produtora de beta-lactamase de espectro ampliado. Perfeito. Eu acho que foi tudo de sintomas urinários. Como diferenciar Sim, a cistite, pielonefrite, quando pedir os exames, quando pedir exame de imagem e qual que vai ser o tratamento. Esse ficou ouro, porque isso aí tem muita gente que tem muita dúvida e é recorrente. A gente vê prescrição e escolhas erradas nesses pacientes. E por último, gente, nós vamos fechar com uma queixa que é comum também, recorrente, e que é um pouco mais ampla, que a gente poderia ficar aqui episódios inteiros falando sobre isso, que é a queixa de mal-estar. É uma queixa comum,
que pode estar relacionada a vários quadros sindrômicos mesmo dos pacientes, a várias patologias. Então, o que o mal-estar vai indicar para a gente? Depende de um tanto de coisa. Depende do contexto desse paciente, depende das comorbidades, depende das medicações que ele usa, depende de quais são os sintomas associados, de como é que está a apresentação desse mal-estar. Ela é acompanhada de hiporexia? É um mal-estar que veio acompanhado de uma dispneia? É um mal-estar que é um paciente diabético, uma mulher idosa? Poxa, mal-estar pode ser até um equivalente anginoso, pode ser um indicativo de um quadro de uma anemia carencial, por exemplo, pode ser, às vezes, a manifestação inicial de algum quadro oncológico, e pode ser, inclusive, algo mais benigno, também uma somatização, a gente não sabe. Por que a gente deixou esse para o final? Muitas vezes, nós vamos precisar de fazer o link daquela queixa do paciente com tudo, quais são as outras coisas que ele está sentindo para montar o quebra-cabeça. E é impossível a gente aumentar a nossa assertividade sem fazer uma anamnese e um exame físico bem feito. Então, o mal-estar vem para selar o que a gente martela na cabeça de vocês aí o tempo inteiro, o mantra que a gente fica falando de anamnese, exame físico e é, toda essa importância que a gente reitera a cada episódio, da gente conseguir estabelecer os pilares de um bom raciocínio clínico, para daí a gente formular boa lista de problemas, boa lista de hipóteses diagnósticas e, com isso, uma terapêutica mais adequada, mais assertiva para o paciente. Então, mal-estar pode ser um tanto de coisa, não tem jeito da gente esmiuçar essa queixa aqui, está no diagnóstico diferencial de uma série de problemas e de comorbidades, de contextos clínicos. A gente escolheu aí propositalmente só para levantar essa discussão e para incitar essa reflexão em vocês. É uma coisa que a gente sempre fala também, né? E a gente sempre vai repetir: valorize a queixa do seu doente, né? Valorize o que o paciente está te falando. Procure esmiuçar, não atenda ele com preconceito, por exemplo, com coisas, com conceitos já formulados na sua cabeça. Então, assim, já rotulando o doente, evite rótulos, porque o mal-estar pode estar escondido por trás ali, alguma coisa, então, assim, se importe, é o que a gente sempre fala. A gente, para fechar, vou dar um exemplo aí de uma queixa de mal-estar que a gente teve recente agora, o paciente esteve até internado, teve alta há uns 15 dias. A queixa dele no pronto-socorro era mal-estar e uma alteração do hábito intestinal. Mas era uma alteração assim, não tinha hematoquesia, não tinha presença de elementos anormais, mal-estar, hiporexia, bem inespecífico, num idoso de 87 anos, se não me engano. E aí, nós não temos condições, às vezes, resolver tudo do paciente no pronto-socorro. Então, cabe, às vezes, a gente atender aquilo. Pode ser, nesse caso, foram solicitados exames básicos para a rotina de alguns quadros mais graves. Tinha um pouco de dor abdominal também para esse paciente. Aí foi feito um ultrassom, descartou um abdômen agudo, descartou as principais causas de abdômen agudo. Nos exames laboratoriais, uma anemia normo-normo, que pode ser de doença crônica que o paciente tinha. Então, descartaram ali, na propedêutica inicial e na conversa inicial com o paciente, as causas agudas de maior gravidade. E aí, foi orientado o paciente a fazer uma colônia-endoscopia. Ele era um idoso que nunca tinha feito colônia, essa alteração do hábito intestinal com dor abdominal. O paciente foi para. E a médica que atendeu orientou o paciente a fazer esse exame e procurar um médico para acompanhar. E aí ele fez, procurou um médico e era câncer, era um câncer de cólon. E aí, por que eu quis trazer esse exemplo para vocês? Porque não foi resolvido a vida do paciente ali naquela consulta do pronto-socorro, mas ele recebeu um direcionamento, pelo menos um norte para onde ele deve seguir, para não deixar esse paciente perdido. Então, se você consegue excluir as causas de gravidade, as causas que demandam internação ou uma intervenção cirúrgica, por exemplo, naquele momento, você pode sim
direcionar seu paciente, solicitar exames ambulatoriais, para que ele faça isso posteriormente, mas sempre orientando os sinais de alarme, os motivos pelos quais ele tem que voltar no pronto-socorro. Então, isso é uma mensagem importante também para a gente fechar esse episódio que a gente conseguiu, não em 30 minutos, mas a gente conseguiu de uma maneira bem objetiva passar por esses tópicos principais aí que acometem os pacientes no pronto-socorro. Foi ótimo, eu acho que foi, a gente conseguiu fazer de maneira sucinta, apesar de demorar um pouco mais do que habitualmente a gente demora, mas eu acho que a gente conseguiu passar por essas queixas mais comuns de maneira bem objetiva. Para finalizar, tem que lembrar de curtir a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, @chamaclínica, @messercarol. É, não esquece de ativar o sininho lá, as notificações do YouTube, dá o joinha no YouTube, segue a gente no canal, Se inscreve. bota lá sugestões, se inscreve no nosso canal, exatamente, bota lá sugestões, escreve lá sugestões pra gente de tema, de dúvidas. No nosso episódio aqui mesmo, às vezes aparece alguma dúvida, escreve a frase, clássica frase do Chama Clínica, né? Exatamente. Não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja sempre pronto a mudar novamente. Não aceite a verdade eterna. Experimente. Acho que para a gente começar mais um ano aí no Chama Clínica, cabeça aberta, mente aberta, a gente está falando de pronto-socorro, que a gente está falando de queixas de pronto-socorro. Esteja aberto a aceitar o seu doente, a orientá-lo. A gente falou aqui de conversa com o paciente, de uma boa orientação. Então, assim, não aceite pacotes, protocolos rígidos. Esteja aberto também a cuidar do seu paciente e escutá-lo de maneira ampla. Perfeito. É isso, foi um prazer ter a atenção de vocês, a audiência de vocês. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, até o próximo.